Paz de Cristo, irmãos e irmãs. Hoje nós vamos dar início ao estudo sobre a geração que verá a vinda de Jesus. Esse estudo eu julgo ser o mais importante que eu já compartilhei acerca da palavra de Deus. Então, para vocês terem uma ideia, o tempo de preparação desse estudo foi um tempo muito prolongado, aonde nós vamos estudar toda a palavra de Deus. Para ficar mais sistemático, eu dividi ele em 4 módulos que você vai encontrar aqui no nosso curso Escatologia Revelada. Inclusive, vocês sabem que muitas dessas aulas vão estar liberadas gratuitamente lá no canal Graça e Conhecimento também, para que mais irmãos tenham acesso a essa informação, porque nós precisamos proclamar que a vinda de Jesus está próxima. Por meio desse estudo, nós vamos compreender o tempo da vinda de Cristo. Algo que eu quero compartilhar com vocês. Nesta aula introdutória, onde eu vou apresentar para vocês o estudo que a gente vai ter nesses próximos meses sobre a geração que verá a vinda de Jesus, é o seguinte: nós não vamos marcar data, dia ou hora. Eu mesmo não autorizo ninguém em meu nome hã, começar a fazer isso, né, como dizendo: "Olha, o Tiago ensinou que Jesus vai voltar no dia tal", tá. Eu não autorizo isso, pelo contrário, eu quero mostrar para vocês os tempos e as estações. Eu quero mostrar para vocês a geração que verá a vinda de Jesus, como chegou o tempo da segunda vinda de Cristo, porém respeitando todos os princípios bíblicos. Eu quero ser o mais bíblico possível. Eu dividi esse nosso estudo que nós estamos dando início hoje, por meio desta aula, em 4 módulos, aonde nós vamos ter mais de 40 aulas, aonde nós vamos estudar de Gênesis a Apocalipse, muitas figuras, muitas tipologias, muitas revelações acerca do tempo da segunda vinda de Cristo, tá. Mas lembrem, sem marcar o dia e a hora, mas entendendo os tempos e as estações, os sinais que o Senhor deixou mostrando. E eu vou antecipar para vocês, eu creio que a nossa geração verá a vinda de Cristo. Eu tenho dedicado os meus últimos meses a estudar a palavra de Deus, a orar e jejuar para poder compartilhar essa mensagem com vocês. E eu digo para vocês, você depois de ouvir ela, você também vai entender a importância do tempo em que a gente está vivendo e como você é responsável e precisa anunciar e fazer com que essa palavra chegue a mais pessoas. Então, eu espero que você não só goste desse ensino, não só acompanhe a série toda, mas que você possa se preparar para anunciar que o tempo do fim chegou. Então, vamos lá. Essa aula ela é introdutória. Eu quero apenas apresentar para vocês o que a gente vai ver a partir da próxima aula, nestes 4 módulos que a gente vai estudar nos próximos meses, aqui no curso, e também aulas que eu vou estar liberando lá no canal Graça e Conhecimento para que você possa compartilhar com outras pessoas acerca desse assunto que é a vinda de Cristo. Essa aula eu vou apresentar para vocês um pouquinho do que a gente vai estudar e eu quero mostrar para vocês também alguns textos bíblicos que eles são não o estudo em si, mas uma introdução ao que a gente vai começar a tratar na próxima aula. Então, assiste ela até o final, que eu creio que é importantíssimo, tá? Vamos começar com esse PDF que eu preparei. Esse é um de 4 PDFs que eu preparei para esse estudo, que você vai ter acesso, né? Você que faz parte do curso Escatologia Revelada já sabe, quando você chega na última aula de cada módulo, tem ali o local para você baixar o arquivo, tá? Na última aula. Mas se você não conseguir baixar, você pode me chamar no grupo do Telegram, do curso Escatologia Revelada, você pode pedir, eu sempre mando ali também, tá bom?
quero começar a apresentação do que a gente vai ver nesse estudo. Hoje é apenas uma introdução do primeiro módulo, aonde a gente vai tratar aqui de 14 aulas neste primeiro módulo. Nesse primeiro módulo, eu separei aqui 4 chaves proféticas de um total de 7 aulas que a gente vai estar vendo, de 7 chaves de interpretação para você compreender a relação do tempo da segunda vinda de Cristo. Tá? São 7 chaves hermenêuticas, 7 chaves proféticas que vão desbloquear a revelação da palavra de Deus. 4 delas fazem parte desse primeiro módulo. Depois a gente vai ver na quinta aula, hã, uma aula de hebraico, aonde a gente vai ver em Gênesis capítulo 1, versículo 1, os 7 dias da criação, os 7 milênios profetizados em um único versículo, Gênesis 1:1. Uma aula fantástica, cheia de revelação. Depois, na sexta aula, a gente vai falar então sobre os 7 dias da criação, Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, e como isso tem uma cronologia profética. Depois, eu separei outra aula fantástica, aonde você vai ver na mesma pegada de ensino João capítulo 1 e capítulo 2, porque o mesmo que você vê em Gênesis 1, 2 está revelado no Evangelho de João capítulo 1 e 2, e você vai ver como isso vai ampliar a revelação de Deus. Além disso, eu preparei aulas então começando do Velho Testamento e progredindo até chegar no Apocalipse, de Gênesis a Apocalipse. Então a gente vai falar ali, por exemplo, de Enoque, o sétimo depois de Adão, Moisés. Moisés é fantástico, porque nos 4 módulos que eu preparei, a gente vai ter por várias vezes Moisés aparecendo em tipologias e momentos distintos da história, revelando coisas acerca da segunda vinda de Cristo. Depois a gente vai falar sobre Jesus, sobre os 144.000, sobre Abraão, sobre a Nova Jerusalém, isso tudo no primeiro módulo. Lembrando que, embora eu vou abordar vários assuntos, o foco aqui ele é unicamente relacionado à segunda vinda de Cristo. Porém, como a gente está tratando da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a gente vai acabar entrando em vários assuntos, mas o foco principal é falar da vinda de Cristo, tá bom? Então, no primeiro módulo, que é esse que eu acabei de descrever para vocês, nesse primeiro módulo, o foco vai ser falar dos 7 milênios e aonde que a segunda vinda de Cristo se encaixa. Porém, no segundo módulo, a ênfase vão ser somente 8 aulas. A ênfase desse segundo módulo vai ser falar não mais dos 7 milênios, mas falar de 6, dos primeiros 6 milênios, tá? Os primeiros 6 milênios. Então, o segundo módulo, a ênfase vai ser falar de 6 desses 7 milênios que a gente vai ver no primeiro módulo. Aqui eu vou trazer mais 2 chaves proféticas. Lembra que eu falei que no primeiro módulo a gente viu 4 de 7, agora a gente vai falar de mais 2 chaves proféticas. Além disso, hã, nós vamos começar a tratar aqui de várias questões, a gente vai falar dos 120 anos do homem, em que o espírito não contenderia mais com o homem. Vamos falar da vida de Noé, dos 3 voos das pombas que saem da arca. Nós vamos falar de Josué saindo da terra prometida, de Ezequiel entrando no rio de Deus, aqueles 4.000 côvados. Nós vamos ver tipologias tipificadas através de Saul, Davi, Salomão. Então tem muitas revelações apontando para a segunda vinda de Cristo, o tempo, a geração. No terceiro módulo é onde a gente vai gastar mais tempo. Por quê? No terceiro módulo a gente vai falar dos últimos dias. Sim, no primeiro módulo a ênfase é falar de 7 dias da criação. No segundo módulo, a gente vai falar apenas de 6.
No terceiro módulo é onde a gente vai falar dos últimos dias, e aqui tem muita revelação. Por quê? Porque quando a gente fala dos últimos dias, nós vamos falar aqui da sétima chave profética, que eu separei aqui para vocês. Ela está muito ligada a algo que eu vou antecipar aqui para vocês. Vocês já pararam para olhar qual foi o ano da morte de Jesus? Será que isso teria uma conexão com o ano do pecado de Adão? Ou com o ano da segunda vinda de Cristo? A gente vai chegar lá também. Existe um longo caminho de estudo de revelação da palavra até chegar aqui, mas vocês vão ver que tem muitas coisas. A gente vai falar da expressão dos últimos dias, e aqui tem uma das aulas que eu acho fantástica, que é o ciclo das sete festas, e como isso aponta para o tempo da segunda vinda, revelado no ciclo das sete festas. Vamos falar de várias figuras de Moisés, como Moisés saindo do Egito, último êxodo. Vamos falar de Moisés quando ele está no Monte Sinai, quando Deus dá o tabernáculo para Moisés. Como tudo isso pode não parecer num primeiro momento, mas Deus estava revelando o tempo da segunda vinda. Você vai dizer, mas Tiago, como você enxerga isso? Me acompanhe até o final e você vai compreender. Nós vamos falar, por exemplo, de Davi, de Jonas. Vamos ter uma aula falando sobre o mistério de Cristo revelado nas duas casas de Israel e como isso também tem conotações e revelações para a segunda vinda de Cristo. Vamos falar sobre Jesus e a mulher samaritana, sobre o bom samaritano, sobre a ascensão de Cristo, sobre a destruição de Jerusalém no ano 70. Vamos falar de Eva, da mulher, das dores de parto, do período de gestação. E então a gente vai chegar no quarto e último módulo, que são só poucas aulas. Nessa última aula, a gente vai falar aqui então do sétimo, ou seja, do último milênio. No primeiro módulo, a gente vai tratar de 7 milênios. No segundo módulo, a gente vai falar só dos primeiros 6. No terceiro módulo, onde a gente vai ter a maior quantidade de aulas, a gente vai falar dos últimos dias e tudo que está reservado para os últimos dias. E no quarto módulo, a gente vai falar só do último milênio, o sétimo. Então, irmãos, eu vou dizer para vocês, chegou o tempo de você compreender o momento em que estamos vivendo. Então, só para a gente encerrar essa apresentação, eu separei aqui alguns textos bíblicos, tá? Mas eu quero mostrar. Tá vendo esse mapa que está aqui na tela? Tudo isso que eu coloquei num único mapa é um resumo de tudo aquilo que a gente vai ver nessas 40 aulas que eu preparei para vocês. Então tem muita coisa. Mesmo que você olhe e você não compreenda o que você está vendo, não se preocupe. Por quê? Porque a gente vai estudar tudo isso com detalhes. Alguns textos que eu gostaria de deixar para vocês só para a gente encerar essa nossa introdução ao curso, ao módulo sobre a geração da vinda de Jesus. Primeiro texto que eu quero deixar é Daniel. A Bíblia diz que Daniel, quando ele recebe a revelação das 70 semanas, era um período em que ele estava jejuando, porque ele compreendeu pelas escrituras, ele compreendeu, ele entendeu pelos livros o que havia chegado o tempo do fim do seu cativeiro na Babilônia. Perceba que Daniel, ele era um homem de revelações que teve muitas visões da parte de Deus, mas ele compreendeu, lendo a palavra, que tinha chegado o fim do cativeiro. E por que eu estou dizendo isso? Porque por meio desse estudo você vai compreender, por meio da palavra, lendo a Bíblia, o fim do nosso cativeiro, como chegou o tempo do fim. E isso fez com que Daniel jejuasse, orasse e se colocasse diante de Deus. Você precisa entender que toda a compreensão que você vai ter aqui, ela precisa mudar o seu modelo de vida, a forma como você está vivendo. Isso tem que, no mínimo, te levar a jejuar e a buscar a Deus, entendendo o tempo que você está vivendo. Segundo texto que eu vou deixar aqui para vocês é
Daniel, capítulo 12, é dito assim, que ele deveria selar todas as revelações que ele entendeu, porque era para o tempo do fim. Daniel não compreendeu todas as coisas, porque era para o tempo do fim, estava selado para o tempo do fim. E se hoje estamos no tempo do fim, eu vou dizer para vocês, nós estamos debaixo de um período profético aonde estas revelações elas serão abertas, serão descortinadas para nós. Por isso os textos que a gente tem, eles mostram o seguinte: Daniel, né, é dito a Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. Ele diz: muitos correrão de um lado para o outro, o conhecimento se multiplicará. Os ímpios não entenderão, mas os sábios entenderão. Irmãos, eu creio que a gente está vivendo esta profecia de Daniel. Muitos ímpios podem não entender por que, que a economia, por que, que a política, por que, que o cenário globalista e mundial está do jeito que está. Os ímpios podem não entender, mas os sábios, aqueles que estão preocupados em ganhar almas e anunciar o evangelho do reino, entenderão o tempo em que estão vivendo. Então, eu creio que nós estamos vivendo um tempo profético aonde as profecias, elas vão ser descortinadas por completo e a revelação que foi dada pelos profetas, pelos santos, hoje ela será descortinada diante dos nossos olhos. Prestem atenção, quando a gente olha na primeira vinda de Cristo, a Bíblia diz que as pessoas elas não conheceram o tempo da sua visitação. Quando a gente lê o texto de Lucas, Jesus entrando em Jerusalém, Jesus diz assim: "Ah, se tu conhecestes ao menos esse dia, né, que te pertence". Jesus ele vai dizer assim, ó: "Vocês não conheceram o tempo da visitação de vocês". Só que isso é importante, irmãos, por quê? Porque quando eu estive em Israel, em Qumrã, ali eu ouvi algumas histórias que me chamaram muito a atenção, me despertaram muito a revelação para muitas coisas que estão no meu coração hoje. Quando a gente olha para os essênios que estavam ali em Qumrã, eles são tratados, eles são taxados de hereges, de uma seita que havia saído do templo, né, porque os essênios o que que eram? Era uma mistura de sacerdotes, era uma mistura de escribas, era uma mistura de várias pessoas que, oficiavam no templo, mas que nos dias de Jesus ou pouco antes de Jesus vir, eles começaram a abandonar o templo e começaram a ir para os desertos. E ali eles passavam tempo se purificando nos mikves, tomando banhos de purificação e transcrevendo a palavra de Deus. Então ali em Qumrã, achou-se muitas cavernas com muitos jarros de pergaminhos, mikves de purificação, aonde tinha a palavra de Deus. Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção é que as pessoas que ali estavam aguardando a vinda de Cristo, né, do Cristo, do Messias, porque eles entenderam que havia chegado o tempo. Existe uma curiosidade que eu vou abordar mais adiante, que muitos acreditam que João Batista esteve entre estes em Qumrã, visto que João Batista ele era da linhagem levítica. O seu pai era um sacerdote no templo, Zacarias, mas João Batista, que deveria oficiar no templo, estava no deserto. Né? Por que será? Será que ele não participou desse movimento dos essênios em Qumrã, saindo do templo por causa da corrupção que tinha no templo, indo para lugares desertos? Talvez porque assim como os essênios, ele também entendia que chegou o tempo da vinda de Cristo, e ele começa a anunciar no deserto. Isso, aqui tem muita revelação para uma aula que a gente ainda vai falar. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que nos dias de Jesus, embora a nação de Israel não reconheceu o tempo, muitas pessoas já aguardavam, mesmo antes de Cristo vir, a vinda do Messias. Eles aguardavam. Por isso, muitos acreditam que dos seguidores de Cristo, dos discípulos, muitos
já eram desse grupo de essênios que aguardavam antes mesmo de Cristo se manifestar. Por isso seguiam João Batista e depois passaram a seguir o Cristo, né? E um dos indícios é que em Qumrã, de todos os livros da Bíblia que foram encontrados, o único que não foi encontrado, se eu não me engano, foi o livro de Esther ou de Ruth, eu não lembro, um dos dois, acho que foi o único livro não encontrado entre os pergaminhos do Mar Morto. Porém, os que mais foram encontrados, as versões que mais tinham cópias eram da lei, o livro de Deuteronômios, dos poéticos, o livro de Salmos, e dos proféticos, o livro de Isaías. E, coincidentemente, no Novo Testamento, os 3 livros mais citados são Deuteronômios, Salmos e Isaías. Ou seja, muitos acreditam que isso é um indício de que o mesmo povo que saiu do templo naquela época por causa da corrupção generalizada que o templo havia chegado e se retiraram para os desertos e que aguardavam a vinda do Messias, eram os mesmos que passaram a seguir e reconheceram quando ele chegou. Por que eu estou falando isso para vocês, tá? Porque vocês precisam entender que as mesmas pessoas que hoje estão reconhecendo o tempo da vinda de Cristo é que muito possivelmente estarão preparados para o momento que ele voltar. Então, irmãos, aqui eu quero fazer até uma propaganda, tá? Se você olhar esse link aqui em cima, é uma imagem, você pode clicar em cima, é uma imagem com um link, ela vai te conduzir. Agora em 2024, setembro de 2024, nós vamos ter uma viagem para Israel, uma caravana do canal Graça e Conhecimento. E se você tem o sonho de viajar para Israel, você tem aqui o meu contato, meu número e também um link para ter mais informações dessa nossa viagem, setembro de 2024. Olha só que interessante, vai anteceder alguns dias a festa, o último ciclo de festas judaicas que aponta para a segunda vinda de Cristo. Irmãos, eu estou ansioso e eu gostaria de te convidar para fazer essa viagem junto comigo. Se você tiver condições, se você tem esse sonho, você tem ali um bom período para se programar para a gente poder passar. São 13 dias junto com todas as despesas pagas, com tudo incluso nesse pacote que a gente montou. Então, um dos lugares é aqui em Curã, onde a gente vai estar, tá bom? Mas deixando isso de lado, se você quiser, você pode clicar aqui no link para você ver o roteiro, os hotéis que a gente vai se hospedar. Tem o meu contato, entre em contato comigo, me chama aqui que eu vou te auxiliar, eu vou te botar junto no grupo também, tá bom? Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente isso. As pessoas que reconheceram na primeira vinda de Jesus eram pessoas que haviam compreendido pela palavra de Deus que o tempo tinha chegado. Inclusive, quando a gente lê o Evangelho de Mateus, olha as palavras de Jesus. Jesus diz assim, ó, ah, quando vem a tarde, vocês dizem, vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E de manhã, vocês dizem, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho nublado. Vocês sabem interpretar os aspectos do céu, ou seja, os tempos, vocês sabem interpretar os tempos, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Perceberam que Jesus está dizendo: vocês conseguem interpretar os sinais das estações, do tempo, olhando para o céu e dizer quando vai chover e quando não vai chover, mas vocês não sabem interpretar os sinais dos tempos. E olha só, isso é muito importante, irmãos, porque isso está completamente ligado a uma aula que a gente vai ter falando sobre as primeiras e as últimas chuvas. E profeticamente, a gente pensa só na parte literal do texto, mas profeticamente Jesus está falando que vocês olham para o céu para saber quando virão as primeiras chuvas para plantar, para preparar a terra, para lançar a semente. Vocês olham para o tempo para ver quando virão as últimas chuvas, para saber que está findando o período das plantações e das colheitas.
mas vocês não conseguem compreender o tempo que vocês estão vivendo. E profeticamente eles estavam prestes, nos dias de Jesus, eles estavam prestes a viver as primeiras chuvas que começam no Pentecostes. Agora, irmãos, nós estamos prestes a viver as últimas chuvas. E Jesus estava dizendo para aquele povo dos seus dias na primeira vinda: vocês sabem olhar para o céu e ver quando vai chover ou quando não vai chover, só olhando para o céu, mas vocês não sabem compreender os tempos que Deus preparou para vocês, para saber quando são as primeiras e as últimas chuvas. E aqui entra uma preocupação que hoje muitas pessoas estão do mesmo jeito. Muitas pessoas estão da mesma forma. Elas sabem olhar para a meteorologia, sabem olhar quando vai chover, quando vai dar tempo seco, quando vai ter sol, mas não compreendem nada de Bíblia e não conhecem o tempo em que a gente está vivendo. Então, irmãos, essa é uma grande preocupação que eu tenho. Inclusive, eu dei destaque aqui a algo, né? Uma das grandes preocupações que eu tenho é justamente olhando para o calendário judaico, né? Existem fortíssimos indícios de que esse calendário judaico ele foi alterado cerca de 200 anos, justamente para que o povo judeu não compreendesse, porque pelos cálculos eles veriam que a primeira vinda de Jesus se deu exatamente quando Daniel profetizou. Inclusive, nas aulas do livro do profeta Daniel, eu falei sobre rabinos que amaldiçoam aqueles que tentam interpretar as profecias de Daniel, porque eles chegariam ao cálculo da primeira vinda do Messias. Mas, da mesma forma como existe uma certa proibição para se interpretar as profecias de Daniel e o tempo da primeira vinda do Messias, também existe uma tentativa de usurpar as profecias com uma alteração que vai beirar a 200 anos no calendário judaico, né? Então, o calendário judeu hoje, ele está no ano 5784, de 2023 até 2024, né? Mas quando você para calcular ele, e eu vou mostrar nas próximas aulas um cálculo do tempo em que a gente está hoje, você vai perceber que ele tem uma defasagem, um erro, que muitos acreditam que é proposital para que as pessoas não reconhecessem Jesus como o Messias, um erro de cerca de 200 anos, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é justamente os textos bíblicos. O povo da primeira vinda não reconheceu, tá? Eles não reconheceram o tempo da sua visitação. E embora eles soubessem ler os tempos e as estações, eles não compreenderam os sinais dos tempos. E a minha preocupação é essa: é que você não seja como o povo da primeira aliança, que não compreendeu o tempo da sua visitação, que não soube interpretar os sinais dos tempos, mas pelo contrário, que você entenda os tempos e as estações que estamos vivendo hoje. E que quando você olhar para esses sinais dos tempos, você compreenda que as primeiras chuvas já passaram, mas o céu está se montando, o terreno está pronto para as últimas chuvas. Tá? Então, eu vou deixar aqui os últimos dois textos que estão ligados a essa expressão, tempos e estações. Nos dias das primeiras chuvas, Jesus, pouco antes de ascender ao céu, Jesus olha para os seus discípulos e Jesus diz: não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fiquem aqui, porque vocês vão ver a promessa do Pai, o derramar do Espírito sobre toda a carne. Permaneçam em Jerusalém, né? João batizou com água, mas vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E os discípulos olham para Jesus e Jesus está falando de muitas coisas importantes e os discípulos manifestam a preocupação do seu coração. Versículo 6 vai dizer assim, ó, que os discípulos olham para Jesus e vão começar a perguntar: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? É agora que o Senhor vai restaurar o reino?
né. E aí Jesus faz uma afirmação, mas prestem atenção, essa afirmação não é uma justificativa para você não estudar a palavra e não compreender o tempo da vinda de Jesus. Essa afirmação era para eles que estavam no início dos últimos dias, não para nós que estamos no final dos últimos dias. Jesus olha para eles e diz assim, ó, a pergunta que os discípulos fizeram foi: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E Jesus diz: Não vos compete saber os tempos e estações que o Pai estabeleceu ao seu próprio poder. Por que que Jesus fala isso? Porque naquele momento, a preocupação dos discípulos, o foco deles deveria ser lançar a semente, porque eles estavam nas primeiras chuvas. Era período de plantio, de lançar a semente, de ganhar almas. Porém, agora a gente está prestes a começar as últimas chuvas e chegou o período das últimas colheitas. Irmãos, nós vamos estar chegando agora naquilo que a gente chama de o toque de trombetas. Sabe quando a gente fala de tocar trombetas na palavra de Deus, né? Ah, a festa das trombetas, que é aonde se anunciava o dia da expiação, é isso que a gente vai começar a ver. Inclusive, nesse módulo da geração da vinda de Jesus, a gente vai falar da festa das trombetas, da festa da expiação, né, que é uma festa profética que está anunciando a segunda vinda de Cristo. Por isso eu preciso dizer para vocês, irmãos, Jesus está voltando. Breve Jesus vai voltar e tudo que está profetizado para o segundo ciclo que antecede a segunda vinda de Cristo está prestes a acontecer. Festa das trombetas, últimas colheitas, últimas chuvas, tudo isso está prestes a acontecer, inclusive o ascender as igrejas. Irmãos, tudo isso que eu estou falando para vocês é o que vocês vão ver acontecer daqui para frente. Eu estou profetizando, eu estou revelando para vocês, com base na palavra, que vocês vão ver daqui para frente toque de trombetas. Palavra de Deus, vocês vão ver as últimas chuvas, as chuvas serôdias, as temporãs. Vocês vão ver agora as últimas chuvas sendo derramadas e as 7 igrejas sendo acendidas, tá? Isso é profético. E eu digo para vocês, diferente dos discípulos que estavam no início dos últimos dias, tá? Nós que estamos no tempo do fim, nós precisamos compreender pela palavra, assim como aconteceu com Daniel, o tempo em que a gente está vivendo. Nós não podemos nos enredar. Nós precisamos reconhecer o dia da nossa visitação como está próximo a acontecer. E Deus está preparando um cenário profético para isso. Então, entenda, quando a gente lê Atos dos Apóstolos, tá? Você vai perceber que Atos, Jesus está dizendo: "Não vos compete saber os tempos e as estações", porque eles estavam com o foco errado, tá? O foco deles naquele momento não era a restauração de todas as coisas, era as primeiras chuvas, tá? Os tempos e as estações, eles estão determinados e nós que estamos prestes a vivenciar as últimas chuvas, nós precisamos reconhecer. E isso fica claro porque quando Paulo ele está falando sobre a vinda de Jesus, no capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, Paulo vai falar de arrebatamento da igreja, então o contexto é a segunda vinda de Cristo. No capítulo 5, olha o que Paulo vai falar sobre entender os tempos e as estações que vivemos. Paulo vai dizer: Irmãos, quanto aos tempos e épocas, a palavra épocas é estações, os tempos e as estações, nós não precisamos escrever a vocês, né? Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como um ladrão. Quando disserem paz e segurança,
Eu até botei uma imagem de fundo atrás desse texto, porque vocês vão ver que nessa imagem que vocês estão vendo, que está lá na ONU, você vê que a plaquinha está escrito paz e segurança, né? Vocês conseguem perceber todos os sinais, os tempos e as estações que a gente está vivendo? Então, quando vocês começarem a ver que o mundo está falando de paz e segurança, ele diz: então, de repente, a destruição virá sobre eles, como as dores de uma mulher grávida. Olha aqui o princípio das dores. A gente está vivendo esse período em que se fala muito de paz e segurança. Agora, prestem atenção. Já já vocês vão ver o de repente. Vocês vão ver as dores de mulher grávida, ou seja, o princípio das dores, tá? E aí que está a grande revelação. Paulo ele vai dizer: "Por isso vocês precisam se revestir da couraça da justiça, vocês precisam se encher das coisas de Deus, vocês não podem estar dormindo", né. Paulo vai dizer: "Vocês são filhos da luz". Ele diz: "Então não durmam como os demais". Lembra da parábola das 10 virgens? Sobre o dormir? Tudo que está aqui é profético para o tempo do fim. Só que Paulo estava dizendo para a igreja aos Tessalonicenses: "Vocês compreendem os tempos e as estações", porque muito provavelmente quando Paulo estava com eles, Paulo ensinava sobre isso. Então, embora para os discípulos que estavam começando, Jesus diz: "Não compete a vocês saber os tempos e as estações", porque o foco deles estava errado, eles estavam com o foco no fim quando eles ainda nem tinham começado. Jesus está dizendo: vocês têm que começar, o foco de vocês não pode ser o fim, vocês estão no começo. Agora, Jesus está dizendo por meio do apóstolo Paulo que a igreja, num contexto de arrebatamento, aí sim começa a ter que se preocupar em conhecer os tempos e as estações. Tá? Então, lembrem de um apanhado geral de tudo que eu falei para vocês hoje, tá? Nessa introdução. Tudo isso é apenas uma apresentação do que a gente vai ver nesses 4 módulos sobre a geração da vinda de Jesus. No primeiro módulo, nós vamos falar um, um apanhado geral sobre 7.000 anos que estão profetizados na palavra de Deus. No segundo módulo, nós vamos dar uma ênfase nos primeiros 6 milênios, tá? No terceiro módulo, nós vamos dar uma ênfase, então, nos últimos dias, tá? Inclusive é onde a gente vai gastar mais tempo estudando a palavra. E no quarto e último módulo, então, a gente vai falar do último milênio, que é também o sétimo, tá? Eu digo para vocês, tem muita revelação, mas isso vai te levar a um outro nível de vida a partir de hoje. Quando você compreender o tempo em que a gente está vivendo, você vai entender. Chegou o tempo do fim. Estamos na geração que verá a vinda de Cristo. Então, irmãos, não tenha pressa. Eu separei todo o conteúdo em 40 aulas que a gente vai ver aqui no nosso curso Escatologia Revelada. Inclusive, muitas aulas vão estar gratuitas no canal Graça e Conhecimento, porque muita gente precisa ter acesso a essa revelação da palavra de Deus, tá? E eu vou dizer para vocês, você precisa, a partir disso, mudar a sua vida. Você precisa compreender que Jesus está voltando para trazer salvação para aqueles que o aguardam, mas juízo e ira para aqueles que não o receberam, para aqueles que não creram, para aqueles que o desprezaram. Então, irmãos, está chegando o dia da nossa redenção, dia de alegria para muitos, mas de juízo, de trevas, de escuridade para outros, tá? Então, que nós possamos ser as virgens prudentes com azeite para esse tempo que chegou, tá? Então, volto a dizer, esse vídeo é uma introdução para o que você verá agora a partir desse momento, nesse nosso curso Escatologia Revelada. Para a gente finalizar essa aula, eu vou ler um último texto para vocês. Quando a gente lê Daniel 2, aqui você vê
algo naquela estátua de Daniel, que a gente já vem conversando bastante, né, a estátua de Daniel. Naquele momento, você vai ver que Daniel, ele traz a revelação a Nabucodonosor e até o próprio Nabucodonosor, ele vai ter um reconhecimento de quem era o Deus de Daniel. E olha só o que é profetizado ali em Daniel. Geralmente a gente olha só para as informações da estátua como sendo revelação, mas todo o capítulo é uma revelação. Então olha as palavras de Daniel, o louvor de Daniel, e você vai compreender outra revelação nesse momento. Daniel, quando ele recebe a revelação, olha o que Daniel vai dizer. Quando a gente lê capítulo 2 de Daniel, que revela a estátua de Nabucodonosor, é interessante porque ali em Daniel capítulo 2, geralmente a gente olha para Daniel como sendo uma revelação quando a gente olha para as informações da estátua, como se ela fosse uma linha do tempo que mostra desde os dias de Daniel até o tempo que a gente já está vivendo, tá? E próximo ao momento em que essa pedra vai voltar. E a gente olha para essa estátua como sendo uma linha do tempo e a gente dá uma ênfase apenas nas informações da estátua. Mas a verdade é que toda a revelação por trás dessa estátua, todas as informações, elas têm revelações. Inclusive quando Daniel louva a Deus por ter recebido a revelação. Preste atenção no louvor de Daniel. O texto, ele diz exatamente o seguinte para nós. Daniel 2,19 diz assim, ó: "Então foi, revelado um mistério a Daniel". Olha essa palavra mistério. Lembra de Apocalipse 10, o anjo dizendo: "Olha, no dia em que o sétimo anjo tocar a sua trombeta, cumprir-se-á o mistério de Deus anunciado aos seus servos e aos profetas", né. Olha aqui, ó, o mistério de Deus. Ele diz: "Numa visão à noite". Então Daniel louvou a Deus dos céus. E falou Daniel dizendo: "Seja bendito o nome de Deus de eternidade a eternidade". Tá? A gente vai falar disso nas próximas aulas, de eternidade a eternidade. Porque dele são a sabedoria e a força, e ele muda os tempos e estações. Ele remove reis e estabelece reis. Daniel está louvando a Deus, e até no louvor de Daniel existe profecia. Porque quando a gente fala de eternidade a eternidade, está falando de antes da queda e depois do último milênio de Cristo, depois do trono branco. Você vê de eternidade passada a eternidade futura. O nosso Deus é quem muda os tempos e estações. O que são tempos e estações? Existem tempos determinados, os moedes de Deus, que a gente vai estudar em uma das aulas, se eu não me engano, no terceiro módulo, tá? E a Bíblia diz: "É ele quem remove os reis". Lembra que essa estátua fala de reis, é ele quem remove esses reis e estabelece reis, tá? É ele quem vai remover os reinos desse mundo e estabelecer um reino eterno na segunda vinda de Cristo. Agora, o que você precisa compreender é que existe um tempo determinado para essas coisas acontecer, e você vai compreender pelas escrituras que esse tempo chegou. Esse tempo está à porta. Irmãos, já não é tempo de pecar. Alguns anos atrás, uma mulher, uma irmã da igreja em que eu congrego, ela entregou uma profecia e ela me disse assim: "Tiago, não é mais tempo de pecar, porque eu estou à porta". Jesus usou a boca dela para falar, e eu creio que isso não era para mim em si, mas isso era para mim compartilhar com as pessoas, ensinar as pessoas e declarar que Jesus está voltando. Desde lá, eu criei esse canal e eu comecei a ensinar e a focar praticamente, ah, todo o foco do canal, Graça e Conhecimento, ele é focado em ensinar a vinda de Jesus desde aquele dia. Então eu quero dizer para vocês, irmãos, não é mais tempo de pecar. Não é mais tempo de você estar dormindo, de você estar brincando. A vinda de Jesus está para acontecer.
E você pode ser uma das pessoas que vai ver as profecias se cumprindo diante dos seus olhos. Então, essa é uma introdução do que a gente vai ver daqui para frente. Nós vamos começar a estudar todo esse mapa que eu coloquei diante dos seus olhos. Tudo isso você vai compreender no decorrer das 40 aulas que eu preparei para você. Quando a gente chegar ao final desses 4 módulos, onde a gente vai ter mais de 40 aulas aqui, você vai compreender algo, que o nosso Deus é um Deus que vai de eternidade a eternidade, conforme esse gráfico que eu montei para vocês. E que dentro desse período, ele é aquele que remove reis e estabelece reis. Quem são os reis que serão removidos? Tá aqui, ó. Todos eles já foram profetizados. Os últimos são os 10 reis que estão profetizados nessa estátua. E ele estabelecerá reis, como diz Daniel. O Senhor é aquele que remove reis e estabelece reis. Quem serão os reis aqui estabelecidos? Aqui, ó. Na vinda de Cristo, nós temos o rei de muitos reis, que são aqueles que vão reinar com Cristo. E quando você olha para um irmão, você pode estar diante de um daqueles que reinará com Cristo no período do milênio. O que eu quero mostrar para vocês com tudo isso? Que você precisa compreender o tempo em que estamos vivendo, tá? Nós estamos de frente para um período profético mais aguardado e mais anunciado pela palavra de Deus. E você precisa compreender os tempos e as estações. Eu quero te pegar pela mão, eu quero te ajudar a compreender de Gênesis a Apocalipse como a palavra de Deus, ela revela esses princípios desde o início. Então, irmãos, prestem atenção. Como vai funcionar as nossas aulas? Algumas aulas, elas serão como essa introdução, um pouco mais longa, mas com muitos detalhes, com muito acréscimo do começo ao final da aula. Outras aulas serão muito breves, bem curtas, porque o meu objetivo nestas 40 aulas é te apresentar a palavra de Deus, a revelação da palavra de Deus. Mas eu também quero valorizar o seu tempo, tá bom? Então, eu acredito que tem muitas coisas para a gente estudar daqui para frente. E até o final dela você vai compreender tudo isso que está listado nesse nosso mapa. Tá? Espero que você goste dessa aula, que você compreenda ela, e a partir de agora nós vamos de fato entrar no nosso estudo na próxima aula.